A força da Palavra de Deus está no ar. Programa refletindo o Círculo Bíblico. A Bíblia é regra de fé, a Palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação, Padre Wesley Pancini. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao nosso quarto encontro da cartilha 256 desse mês de setembro, finalizando aí o mês da Bíblia. Esse mês da Bíblia tem o tema O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Esse também foi o grande tema do nosso encontrão diocesano do Círculo Bíblico, lá no fim de semana do dia 18 de setembro, né? Deus seja louvado por aquele momento tão bonito vivido pela nossa diocese. Irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que vai receber esse encontro da semana pelo Círculo Bíblico da sua casa, da sua comunidade, prepare bem uma mesa forrada com toalhas. Sobre ela, coloque a Bíblia aberta com o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. O tema do nosso encontro é a parábola do rico e Lázaro. Nosso consolo está em Deus. Vamos proclamar o Santo Evangelho, meditando a palavra de Deus para esta nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escuta Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia que hoje nos apresenta é mais uma proposta da etapa do caminho para Jerusalém. A história do rico e do pobre Lázaro é um texto exclusivo de Lucas. Não é possível dizer se trata de uma parábola procedente de uma fonte desconhecida ou se é uma criação do próprio Lucas. De qualquer forma, trata-se de uma catequese desenvolvida ao longo de todo o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, em que se aborda o problema da relação entre o homem e os bens deste mundo. Jesus dirige-se aqui aos fariseus, como representantes de todos aqueles que amam o dinheiro e vivem em função dele. Talvez a catequese que o Evangelho de hoje nos apresenta não pareça a parte demasiadamente radical. Não temos o direito de ser rico, de gozar os bens que conquistamos honestamente? No entanto, convém termos consciência de que cerca de 1/4 da humanidade tem nas mãos cerca de 80% dos recursos disponíveis do planeta, e que 3/4 da humanidade tem de contentar-se com os outros 20% dos recursos. Isto é justo? É justo que várias dezenas de milhões de crianças morram diariamente por causa da fome, de problemas relacionados com a subnutrição, enquanto os primeiros mundos destroem as colheitas para que o excesso de produção não abrigue a baixar os preços? É justo que se gastem em festas sociais quantias que dava para construir uma dúzia de escolas ou meia dúzia de hospitais num país de 4º mundo? O Concílio Vaticano II afirma: Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e povos, de modo que os bens criados devam chegar equitativamente às mãos de todos, seja quais forem as formas de propriedades, conforme as legítimas instituições
dos povos e segundo as diferentes e mutáveis circunstâncias. Deve-se sempre atender a este destino universal dos bens. Por esta razão, quem usa desse bem não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. De resto, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficiente para si e sua família. Gaudium et Spes, número 69. Irmãos e irmãs, pensamos um pouco sobre isso, refletindo como está a nossa caminhada, a forma como lidamos com as riquezas deste mundo e as nossas ambições materiais. Pedimos a Deus a bênção sobre nós. Um abraço a vocês, uma excelente reflexão a todos. E na próxima semana nós nos apresentaremos já com o Círculo Bíblico de outubro. Então você vai já providenciando a sua cartilha do mês de outubro. Não deixe para a última hora, tá certo? Um abraço e Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, com a graça de Deus. Programa Refletindo o Círculo Bíblico. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação: Padre Wesley Pancini.